O que uma ramificação significa? Qual é a relação entre os organismos que estão no mesmo ramo ou em ramos adjacentes? Antes de visitarmos a filogenia de uma forma bem mais ampla, vamos explorar a cladística, para que possamos entender algumas terminologias importantes. Cladística é um método de classificar os organismos de acordo com as suas características em comum. Cladogramas são diagramas ramificados que mostram as relações entre clados. Clados são a unidade básica da filogenia. São grupos de organismos que acredita-se terem evoluído de um ancestral comum. Vamos começar analisando o cladograma simples. Você provavelmente já consegue tirar algumas conclusões só de olhar. Por exemplo, dá para perceber que os leopardos e gatos caseiros são os únicos animais no cladograma que têm garras retráteis. No entanto, tem muito mais coisa aí. Então vamos olhar com um pouco mais de atenção. Na parte inferior do cladograma, você verá a palavra pelo. Dada sua posição abaixo deste segundo ramo, podemos concluir que todos os animais no cladograma, exceto os jabutis, têm pelos. Isso significa que os jabutis são um grupo externo. Eles servem como uma comparação útil para os animais em nosso estudo. Como todos os animais, os jabutis compartilham uma ancestralidade comum com todos os outros animais do cladograma. O mais recente deles é representado por esta bifurcação aqui, após o qual há divergência. Na verdade, os jabutis compartilham muitas características com os mamíferos. Elas possuem um esqueleto interno, são amniotas que dão à luz a filhotes em terra firme, são tetrápodes com 4 membros e a lista continua. Entretanto, não estamos preocupados com essas características compartilhadas neste cladograma específico. O que interessa para a gente são os animais que têm pelo, que a gente chama de mamífero. Novamente, como a palavra pelo aparece bem no meio dos ramos que levam a jabutis e cavalos, isso significa que essa característica surgiu depois do ancestral comum mais recente desses grupos. Não existem jabutis com pelo, nem atuais, nem as do registro fóssil. Como a característica pelo é compartilhada por todos os animais do grupo que estamos estudando, chamamos de característica ancestral. Todos os animais que estão no grupo interno compartilham essa característica. Na verdade, é uma característica ancestral de todos os mamíferos. Uma observação rápida sobre características ancestrais e grupos externos. Em alguns cladogramas, a característica ancestral é colocada bem na base. Por exemplo, poderíamos ter escolhido a coluna vertebral como característica ancestral, se tivéssemos preferido a mesma. Como veremos, cladogramas são basicamente mapas conceituais. Depois da palavra pelo, você verá a palavra carnívoro. A linha dos cavalos se ramifica aqui, porque os cavalos não têm essa característica. Ou seja, os cavalos não fazem parte da ordem dos mamíferos carnívoros, como os lobos. Mas, por outro lado, os cavalos têm pelo, sendo mamíferos. Então, eles estão mais relacionados aos lobos do que aos jabutis. À medida que vamos entendendo, a posição de um animal em um cladograma pode dar a ver seu parentesco com os outros animais. Se continuarmos no cladograma, percebemos que o lobo, por exemplo, é mais próximo do leopardo do que do cavalo, e que o leopardo é mais intimamente relacionado ao gato caseiro do que o lobo. Isso é bem simples. Cada animal listado está mais relacionado com o que está à direita do que com o que está à esquerda, por causa da ancestralidade comum cronologicamente mais recente, o que pode ser um pouco menos intuitivo e que nem sempre funciona ao contrário. Então, gatos caseiros claramente estão mais próximos dos leopardos do que qualquer outro animal no cladograma, e os leopardos estão mais intimamente relacionados aos gatos caseiros do que qualquer outro animal no cladograma. No entanto, um cavalo é tão parente de um lobo quanto de um leopardo, e um jabuti é tão parente de um cavalo quanto de um lobo. Os jabutis não são mais próximos dos cavalos do que os leopardos, embora o cladograma faça parecer que sim. A verdade é que a gente pode reescrever um cladograma do jeito que a gente quiser, desde que cada espécie ainda tenha as características certas. Por exemplo, mesmo que a maioria dos cladogramas seja feito com uma única linha e vários ramos, poderíamos escrever o cladograma assim, usando as mesmas características. Repare que o gato caseiro tem as mesmas características, enquanto os cavalos só compartilham a característica de ter pelo. Isso acontece porque o gato caseiro é o ponto focal do cladograma. Portanto, os jabutis estão equidistantes de todos os mamíferos. Eles não estão mais próximos de cavalos, gatos ou qualquer outro mamífero no cladograma. Para reforçar isso, vamos reescrever o cladograma com novos animais, ficando dessa forma. Agora, o cavalo está no topo e o gato caseiro está mais perto do fundo. Novamente, isso não significa nada sobre a evolução deles. Cavalos não são mais evoluídos que os jabutis ou gatos. Eles são apenas os animais que têm o maior número de características listadas neste cladograma específico. Cada vez que um animal se separa do grupo, geralmente tem uma característica listada que o diferencia dos outros.
Essas características são chamadas de características derivadas. Características derivadas, compartilhadas por todos os animais de um clado, são chamadas de sinapomorfias. Voltando ao nosso cladograma original, a capacidade de ronronar é uma característica derivada, ou autapomorfia, porque só é encontrada no gato caseiro e em mais nenhum outro animal do cladograma. Da mesma forma, os animais da ordem carnívora, como o lobo, o leopardo e o gato caseiro, são os únicos animais que aparecem no cladograma com dentes carnívoros, ou seja, próprios para comer carne. Agora, vamos tentar construir nosso próprio cladograma. Para fazer um cladograma, primeiro você escolhe as espécies que tem interesse em estudar e, em seguida, define uma lista de características evolutivas que as diferenciam. Essa tabela mostra os 5 organismos que vamos investigar: borboletas, sapos, humanos, crocodilos e pássaros, além de 4 características, que são a presença de vértebras, ou seja, a coluna vertebral, ovos amnióticos, crânios de apsídeos e penas. Também podemos ver quais dessas características estão presentes ou ausentes em cada organismo. Para fazer o cladograma, observamos quais características são mais ou menos comuns. Por exemplo, as borboletas são os únicos animais dessa lista que não têm vértebras. Então, vamos colocar a borboleta no primeiro galho e vértebras, como a primeira característica. Dentre os que sobraram, o único que não usa ovos amnióticos é o sapo. Então, colocaremos o sapo e, em seguida, escreveremos ovos amnióticos aqui. O resto é tudo igual. Os humanos não têm crânios de apsídeos, então isso é a próxima coisa. E os crocodilos não têm pena, enquanto os pássaros têm. Então isso coloca eles no ponto focal. Então, fica claro que os pássaros e os crocodilos não são os mais próximos, enquanto as borboletas são um grupo externo. Olhando para o cladograma, você pode ter algumas perguntas, como por exemplo, por que não usamos a característica de voo para separar os pássaros dos crocodilos? Bom, é verdade que essa é uma característica derivada dos pássaros, mas as borboletas também conseguem voar, já que os insetos evoluíram essa mesma característica de forma convergente. Então, não seria uma boa ideia usar isso no cladograma, já que você poderia acidentalmente agrupar os pássaros e as borboletas juntos. Da mesma forma, a gente não usou a característica sangue quente. Isso porque tanto os humanos quanto os pássaros são endotérmicos, mas os crocodilos não são endotérmicos, embora os crocodilos sejam mais parentes dos pássaros do que dos humanos. Tanto os crocodilos quanto os pássaros fazem parte do grupo de animais chamados arcossauros, que também inclui os dinossauros. Isso ocorre porque eles compartilham um ancestral comum mais recente entre si do que qualquer outro animal no cladograma. Dessa forma, tanto o voo quanto o sangue quente são exemplos de evolução convergente, que é o processo pelo qual organismos diferentes evoluem características semelhantes de forma independente. Basicamente, o que estamos fazendo ao construir um cladograma é tentar agrupar animais intimamente relacionados em clados distintos. Você pode, na verdade, montar um cladograma para qualquer grupo de organismos, desde que você tenha um pouco de conhecimento sobre as suas histórias evolutivas, bem como as características compartilhadas e derivadas. Com esse conceito compreendido, vamos em frente e aprender mais sobre cladística.